É muito difícil chegar na renda mensal de R$ 200 com dividendos de ações famosas como o Banco do Brasil, Klabin e Taesa. Quanto que você precisa investir? Quantas ações que você vai precisar e como que você pode fazer para acelerar o processo, para potencializar os seus ganhos e receber mais rápido esses R$ 200 por mês de dividendos. Então, provavelmente, você vai seguir a estratégia previdenciária, ou seja, a estratégia focada em dividendos. O seu foco é acumular o maior número possível de ações. E como que você pode fazer isso? É simplesmente seguindo o preço teto. Então você vai estipular o preço teto, que é aquele preço máximo que você pode pagar numa ação para receber um bom dividendo e seguir fielmente nas ações que você tem na sua carteira. E também você tem que acompanhar suas ações, saber as notícias, os escândalos que elas podem estar envolvidas, os seus balanços trimestrais para fazer aportes mais assertivos, para obviamente você comprar mais barato, você comprar a ação antes que ela dispare com alguma notícia. Então se você sabe que a ação está fazendo investimentos que vai potencializar o seu resultado, você realiza um aporte para no futuro antecipar a subida do mercado. Por isso que é importante você focar em número de ações, porque os dividendos são pagos pela quantidade de ações que você tem. Então sempre foque em comprar barato para comprar mais ações com o mesmo valor que você vai aportar. E é essencial você reinvestir os dividendos no começo. Então não tem como você retirar os dividendos sem afetar a sua rentabilidade da carteira. No começo os dividendos vão ser baixos, porém vai potencializar os seus ganhos. Se você retirar, vai atrasar o seu processo. E o essencial é você rebalancear a carteira. Então não fique exposto demais em um segmento só ou em um setor só que pode te trazer instabilidade na sua carteira. Então se você tem muitas ações de energia elétrica, foque em bancos, seguradoras, até mesmo em commodities, se você aceitar o risco e fazer parte da sua estratégia e do seu perfil. Então sem enrolação, vamos começar com o Banco do Brasil. A primeira vantagem que ele tem é a sua carteira de crédito. Então ele empresta dinheiro para o agro, o que faz ter uma baixa inadimplência e ter uma rentabilidade melhor, já que o agro deve menos e é um setor muito forte e aquecido da economia aqui no Brasil. E tem um CAGR de lucros, ou seja, um crescimento médio de lucros de 25% por ano. É um crescimento fenomenal para um banco gigante como este. E um dos principais pontos positivos foi sua frequência de dividendos este ano. Vai ser pago 6 vezes no ano dividendos, conforme o seu calendário. Então é um benefício muito bom para quem investe pensando numa ação previdenciária. Vai ter um bom fluxo de caixa. Outro ponto muito positivo é o seu ROI alto, ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido. É um indicador de eficiência, está em 20%, um dos melhores ROIs de bancos aqui no Brasil. Então, sem enrolação, digamos que você compre o Banco do Brasil hoje na cotação de R$ 47,70 e o dividendo projetado, para quem quer saber como calcula, tem vídeos antigos aqui no canal, é R$ 4,83 no máximo e R$ 4,50 no mínimo. Então, se você quer R$ 200 por mês, seria R$ 2.400 em um único ano, até porque o dividendo projetado está por ano e o valor anual também tem que estar por ano. Então você precisaria 496 ações para receber R$ 200 por mês com um dividendo projetado máximo para este ano. Você teria que ter um patrimônio de um pouco mais de R$ 23 mil, que te daria um dividendo yield de 10,1%. Agora, com o dividendo projetado mínimo, você precisaria de 533 ações e um patrimônio de R$ 25.424, te daria um dividendo yield médio de 9,4%. Então, estipulando um preço teto de 10%, que é um preço teto bem mais criterioso, porque Banco do Brasil é estatal e tem mais estabilidade. Então, em vez de você utilizar 6%, como muitas pessoas utilizam, utilize, por exemplo, 10%, sendo bem mais criterioso. Com o dividendo projetado máximo, ficaria em R$ 48,30, com o dividendo projetado mínimo ficaria em R$ 45. Se for seguir o dividendo máximo, a cotação de hoje ainda estaria abaixo do preço teto, então ainda teria uma pouca margem de segurança para fazer a compra. Com o dividendo projetado mínimo, não teria margem de segurança para comprar Banco do Brasil. Agora com o Klabin, uma das empresas mais famosas aqui do Brasil, porque ela é barata. As suas principais vantagens é o Puma 2, que foi finalizado e vai aumentar em muito sua capacidade produtiva. Foi gasto 12 bilhões nesse projeto e demorou anos para a conclusão. Então seus resultados vão começar a ser impactados a partir de 2024. Você vai ver uma melhora na capacidade produtiva da Klabin. Outro ponto positivo é o seu CAGR de lucros. Então a Klabin está crescendo seus lucros de uma maneira muito alta nos últimos anos. E os dividendos da Klabin é sobre o EBITDA, ou seja, o seu payout é 20% de todo o seu EBITDA ajustado. Um ponto positivo, porque o EBITDA ele é maior do que o lucro líquido.
o que vai favorecer o acionista que quer dividendos. Outro ponto muito positivo é que os produtos que a Klabin fabrica, embalagem de papel, embalagens de produtos essenciais, papel higiênico e embalagens de remédios são essenciais, não tem como a sociedade ficar sem. Então, mesmo em crise, a Klabin consegue vender e lucrar muito. Então, na cotação de 4,80 que está hoje, ela disparou bastante, com o dividendo projetado de 27 centavos, com o mesmo valor que você quer por mês, R$200, você precisaria 8.888 ações e um capital de R$42.600. Te daria um dividendo yield médio de 5,6%. Caiu bastante o dividendo porque a Klabin subiu muito. Agora, com o dividendo projetado mínimo de 25 centavos, você precisaria 9.600 ações e um patrimônio de R$46 mil investidos, com um dividendo yield médio de 5,2%. Então, quando a cotação dispara, o dividendo cai porque ele é reajustado conforme o seu preço atual. Então, seguindo o preço teto de 6% para a Klabin, porque é uma empresa privada muito sólida, você pode estipular sim os 6% que Décio Bazin e Luiz Barsi falam. Ficaria R$ 4,50 com o dividendo máximo e R$ 4,16 com o dividendo mínimo. Então não teria margem de segurança para você comprar Klabin hoje. Agora com a Taesa, as suas principais vantagens é o seu RAP, que segue o IGPM e o IPCA. O RAP seria basicamente a receita anual permitida, daí que vem o seu lucro das suas concessões realizadas. Então eles são reajustados conforme o IGPM, que é o índice de inflação, e o IPCA, que é a inflação divulgada pelo governo. Então os seus lucros vão subir ano após ano conforme a inflação. E as suas concessões de transmissão de energia são de 30 anos de duração, então você tem uma previsibilidade na receita muito grande. Você sabe que durante 30 anos aquela concessão vai te render receita e lucro. E é um setor indispensável para a humanidade, ninguém consegue viver sem energia. Então sim, é um dos setores mais perenes da bolsa. E outro ponto muito positivo é que a Taesa quer valorizar o acionista através de dividendos, deixaram muito bem claro nos seus materiais e nas suas opiniões expostas. Tanto é que a sua média de dividendos é 14% nos últimos anos. É uma média gigantesca, muito maior do que a taxa Selic. E outra, é um dividendo que você não paga imposto e é reajustado conforme a inflação. Então tem impacto amenizado da inflação nos seus dividendos, diferente do que na renda fixa. Então na cotação de hoje R$ 35, com o dividendo projetado de R$ 2,80, que é o dividendo máximo, você precisaria 857 ações e um capital de R$ 30 mil investidos, que te daria um dividendo yield médio de 8%. Sim, a Taesa está passando por dividendos mais fracos, mesmo assim ainda é um dividendo de 8%, o que para algumas empresas é um baita dividendo, para a Taesa é um dividendo fraco. A Taesa é referência no pagamento de dividendos. Então, estipulando o dividendo mínimo projetado de R$ 2,60, você precisaria 923 ações e um patrimônio de um pouco mais de R$ 32 mil, que te daria um dividendo yield de 7,4%. Ainda assim um belo dividendo. Então, fazendo o preço teto com 8% de dividendos estipulado, ficaria em R$ 35 com o dividendo máximo de R$ 2,80. Então não teria margem de segurança para comprar hoje. Recentemente chegou a R$ 34, então daria para ter comprado. E estipulando com R$ 2,60 de dividendos, ficaria em R$ 32,50, bem longe do preço atual. Então, se você quer receber 8% de dividendos, no preço atual não é recomendado. E a Klabin, ela não rendeu bem, não foi um bom investimento, até porque hoje ela está bem acima do preço teto. Então, se você for fazer um investimento hoje no preço de R$ 4,80, não te daria um bom retorno, porque não teria margem de segurança, diferente de Banco do Brasil e da Taesa, que está bem próximo do seu preço teto. E historicamente, a Klabin não é de pagar altos dividendos, ela sempre fica na média de 5, 6, 7, no máximo 8%. Ela é uma empresa um pouco mais sólida, visando crescimento no futuro, até porque o seu projeto Puma 2 teve conclusão e vai ser beneficiado nos próximos anos com o aumento da produtividade. Foi um projeto com mais de 12 bilhões de investimento, vai aumentar em muito sua produção e está mudando o foco para embalagens e papel cartão. Recentemente, nos últimos anos, a Klabin estava focando na celulose, o que é uma commodity e pode sofrer com a variação quando está em alta e quando está em baixa, assim como a variação cambial do dólar. Então, como a Klabin está mudando seu foco, assim como a Irani, que ela viu que é muito rentável, está mudando para embalagens e papel cartão, sua receita vai melhorar e ficar mais previsível. Então, a Klabin é uma empresa do futuro para longo prazo. Daqui 10, 15 anos, você pode sim recolher um bom dividendo e uma boa valorização, mas nos últimos anos não foi um bom retorno. Até porque sua rentabilidade em 10 anos foi 187%. E em 5 anos, 83%. Agora, sua rentabilidade real, descontando a inflação, em 5 anos foi somente 39%
e em 10 anos 60%. Um péssimo investimento, ficou pau a pau com o CDI e o Ibovespa. Então, se for para assumir risco e investir em ações, não compensa você ter essa rentabilidade, já que é bem próxima do CDI. E como vocês podem observar, há uma pequena distorção na questão do seu lucro líquido e da sua cotação. A sua cotação está abaixo do seu lucro líquido, diferente do que aconteceu em 2020 e 2021, onde a sua cotação estava acima do seu lucro líquido. Então, pode sinalizar que a Klabin está melhorando, pode abrir margem de segurança no futuro. E o seu dividendo yield médio, como eu falei para vocês, gira em torno de 4,7% nos últimos 5 anos. Confirmado que não é uma boa pagadora de dividendos, como uma Taesa, um Banco do Brasil e diversas outras empresas, mas no futuro pode ser uma baita empresa pagadora. E aqui eu quero mostrar para vocês o meu exemplo. O meu preço médio de Klabin é R$ 3,84, o valor atual R$ 4,81, então subiu 25% da minha carteira. E se eu fosse comprar na cotação de hoje, eu iria receber um dividendo de 5,8%. Agora, como eu comprei mais barato, eu vou receber 7,29%. Então, para mim, seria uma boa pagadora porque eu vou receber mais de 6%. Mas quem compra na cotação atual não vai receber um bom dividendo, que é acima de 6%. Então, o preço importa muito para o seu yield on cost. Você vai ter uma rentabilidade muito maior. Por isso que eu falo, siga o preço teto para ter uma boa rentabilidade, para potencializar os seus ganhos. E como que você pode potencializar o retorno da sua carteira? Então você pode investir em small caps, que é o que eu fiz e vou mostrar logo mais. Você segue o preço teto fielmente, que é o que eu fiz com a Klabin, com o Banco do Brasil, com o Irani, com o Banco ABC, com a Vale e diversas outras empresas que eu tenho na minha carteira, e todas elas estão com uma rentabilidade muito boa. E faça um aporte inteligente e rebalanceado, ou seja, digamos que você queira aportar este mês. Tem 5 ações na sua carteira, 3 estão abaixo do preço teto e 2 estão mais caras, estão acima do preço teto. Obviamente você não vai aportar nas que estão acima do preço teto, as que estão abaixo do seu preço teto, vai ver qual que tem mais potencial e qual que está acima do seu preço médio. Então você vai tentar abaixar o preço médio aproveitando que está abaixo do preço teto. E os dividendos que você recebe das empresas que estão acima do preço teto, você não precisa reinvestir na mesma empresa, senão você não vai ter um bom retorno. Reinvista nas empresas que estão abaixo do preço teto para ganhar o dividendo e a valorização desse dividendo. E aqui um exemplo para vocês. Em vez de eu ter aportado em Klabin naquela época que estava abaixo do meu preço teto, eu resolvi aportar em Irani porque eu vi um bom futuro, além de ser uma small cap com grande potencial de crescimento. Então eu comprei no preço de R$ 8,23, hoje está R$ 13,00, subiu 58% na minha carteira em alguns meses. Então o dividendo de quem vai comprar hoje vai ser 6,7%, o meu vai ser 10,7%. Eu vou receber 4% a mais em um único ano. Isso é absurdo. Então aí que você potencializa o seu retorno no longo prazo, investindo em small caps, fazendo aporte inteligente, seguindo o preço teto e deixando o tempo agir ao seu favor. E pessoal, se você curtiu, achou útil, achou informativo esse vídeo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários e emojis personalizados para usar à vontade. Custa somente R$ 2,99 por mês. É um valor bem acessível e você nem percebe que está pagando, mas vai me incentivar demais para que eu possa continuar os vídeos. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Comente qualquer coisa aqui embaixo também. Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas. Por último, esse vídeo não tem nenhuma recomendação de investimento. Faça suas próprias análises e tome suas próprias conclusões.